Olá, bem-vindos ao Descubra Comigo e hoje o nosso destino é Farnese, que fica aqui na província de Viterbo, aqui pertinho de Roma, no centro da Itália. Olá, bem-vindos ao Descubra Comigo. Hoje nós estamos em Farnese. Mas aí eu te pergunto, o que o Brasil tem a ver com Farnese? E essa história eu descobri aqui, por acaso. E quem vai me contar é o senhor Antônio, que eu vou apresentar para vocês, que vai me guiar durante essa viagem aqui que vou apresentar para vocês Farnese. Senhor Antônio, obrigado, muito bem-vindo. Benvenuto qua. Allora, Farnese. Ha un legame com il Brasile. Que legame é questo? A ligação de Farnese com o Brasil é que aqui, naquela casa ali atrás, nasceu Victor Brecheret, um grande escultor modernista, talvez um dos maiores modernistas do Brasil. Ele saiu daqui e viveu grande parte da sua vida no Brasil. Também estudou em Roma, fez várias obras de arte em São Paulo. Soprattutto nella zona di São Paulo. Quindi essa pessoa, né, muitos brasileiros, né, é uma pessoa que levou o modernismo para o Brasil. E eu descobri aqui em Farnese que essa pessoa, né, que o Victor nasceu aqui, nessa casa aqui. Agora, lui è di origine francese. Suo padre Di origine francese. E poi lui era italo-brasiliano, quindi. Lui è di origine francese. De origem francesa, tinha uma irmã gêmea. A mãe dele nasceu aqui. Ela morreu jovem e o tio o levou para o Brasil. Victor, desde a infância, sempre gostou de fazer esculturas. Ele foi estudar em Roma, depois morou em Paris, teve contato com personagens como Picasso e se inspirou no modernismo que levou para o Brasil. Essa daqui é uma das praças, um ponto de encontro de Farnese. É um ponto importante, né? Porque tem essa passagem aqui atrás. Aí eu vou pedir para ele explicar para a gente o que é esse... Parece um viaduto, é uma passagem, né? Diferente. Allora, signor Antonio, questo passaggio qua, questo ponte, cosa sarebbe? É um corredor que ligava o palácio da família Farnese aos jardins. A pequena cidade tinha uma ponte elevatória que fechava as entradas de noite. Do outro lado tinha um jardim frequentado pelos nobres. Farnese no passado era um pequeno feudo, governado pela família de Farnese. A família se tornou muito importante depois que Alessandro Farnese se tornou Papa, Paulo III Farnese, e o general também Alessandro Farnese, que por muito tempo esteve a serviço da Espanha como comandante do exército de Flandres. Ele esteve entre os maiores dirigentes do século XVI, graças às suas vitórias que moldaram a ordem política da Europa moderna. E por último, a rainha da Espanha, Elizabeth Farnese. Essa família teve origem aqui. São muitas histórias que seu Antônio sabe contar com paixão. Ele me convida para fazer um passeio pela cidade. Além desse passado histórico sobre guerras, combates e nobreza, Farnese já foi cenário de filme. Então, às vezes viajando e conhecendo a Itália, a gente descobre histórias que até então não são tão famosas, não são tão conhecidas, nem mesmo dos italianos. Aqui em Farnese foi filmado o Pinóquio, o primeiro Pinóquio. Olha só, aqui tem uma homenagem, né?
E agora a gente vai no primeiro lugar, que foi o set do filme. Você chega aqui, tem toda a explicação, olha, o Pinóquio, como foi gravado. Então aqui a gente tem na cidade alguns personagens desse filme, né? Ainda, né, o carabinieri, o policial que fazia parte do filme na década de... Foi em 70, né, que eles gravaram aqui. Então tem todo, né? A gente agora vai conhecer esse lugar, onde foi o primeiro set do Pinóquio, aqui na Itália, aqui na cidade de Farnese. Buongiorno, Mastro Geppetto. Buongiorno, buongiorno signora. Aspettami! Aqui tinha uma velha igreja dedicada a São Pedro. Todas essas casas eram estábulos. As pessoas traziam os animais, o feno e deixavam aqui. Quando os produtores do filme chegaram, encontraram um lugar ideal, que dava a ideia de um vilarejo velho, que pudesse trazer essa atmosfera que eles queriam para as cenas do filme. Década de 70, 71, 1971, 72, então foi registrado, foi gravado esse filme aqui nesse local, um filme que se tornou aí um símbolo da Itália no mundo, né? Hoje a gente vem aqui muitos souvenirs, o Pinóquio pequenininho, né, de madeira, que as pessoas levam para casa, muita gente aí no Brasil deve ter. Então tudo isso começou aqui em Farnese, essa história que foi parar na tela do cinema, né? Foi parar nas telas do cinema e tudo isso registrado, gravado aqui nesse lugar, o primeiro Pinóquio, o primeiro filme. Agora nós vamos até a casa do senhor Domênico, que tem 86 anos e foi figurante no filme. Então, caminhando pela cidade aqui, eu encontrei o Domênico, que participou das gravações do Pinóquio. Allora, senhor Domênico, como está com essa experiência? Ele me disse que foi uma experiência divertida com todos os atores. O garotinho que fazia o Pinóquio era muito esperto. As filmagens foram realizadas em vários lugares da cidade, em escolas, depósitos, casarões, e duraram muitos meses. E para ele foi muito emocionante quando ele viu o resultado. Agora, voltamos para o centro do vilarejo. Aqui mais uma parte do set do Pinóquio, olha. Aqui é a famosa caserma, né? Onde ficavam os policiais. E lá dentro tem a prisão. E a gente vai ver isso agora, nesse lugar que foi gravado o filme. Então, sempre aqui em Farnese, no centro da pequena cidadezinha, do pequeno paese, como a gente fala aqui. Vamos lá? Antes de mostrar a prisão, vou mostrar para vocês aqui algumas coisas do set, né? Que ainda estão por aqui, essas coisas que eles fizeram. Para mostrar que era frio, um lugar frio, eles enceraram a parede. Então ficou assim, até hoje está assim, olha só. Então aqui, olha, a gente vê, dá um efeito de frio, de neve, que é um lugar, né, que tá assim, bem gelado mesmo, na verdade tá porque é inverno. Mas eles fizeram justamente para dar esse efeito, para quem olhasse o filme, mostrasse justamente essa característica, né, já que um filme trabalha muito com a imagem. Então essa imagem de lugar frio, de lugar sombrio, que era a questão da cadeia onde estava o Geppetto. E logo aqui, ele ficava aqui, ó. Então, nesse lugar aqui. Um set de filmagens, mas que também tem uma história, né, de toda essa família, a família Farnese. E o senhor Antônio vai me falar um pouquinho agora desse lugar aqui. Senhor Antônio, raccontami un po' questo posto qua, com esta história, que cosa rappresenta? Allora, questo posto... Este lugar foi construído em torno de 1100 e 1200. Era um castelo fortificado na entrada do vilarejo. As notícias sobre a Farnese começam a surgir em 1210. Os farneses são senhores de Farnedo. Esta é a primeira casa deles. O vilarejo fica num monte e tinha uma só porta de entrada.
A família tinha como estima muito interessante que mostrava um unicórnio, que significava naquele tempo inviolável. O senhor Antônio estava me explicando que aqui era uma cidade medieval, né? E a gente vê as características disso caminhando aqui pela cidade, né? Por exemplo, eles usavam, né, algumas peças, algumas partes, né, alguns pedaços de outras construções. Senhor Antonio, spiegami un po'. Allora, lei mi ha spiegato appena adesso che lì ci sono pezzi di un tempio romano, cosa? Sì, queste strutture. Estas estruturas feitas com rochas de calcário se chamam tríglife. Eles encontravam restos de construções e reaproveitavam para construir as casas em Farnese. Passando pelo centro histórico, notamos várias casas com essas rochas, o que também marca um período em que saqueavam e roubavam as importantes casas romanas abandonadas. Aqui nós vamos caminhando, eu vou caminhando com o senhor Antônio, que está me apresentando Farnese, e é um banho de história, de conhecimento, de informação, então é assim, algo muito rico, né, e poder saber disso tudo, entender, né, que às vezes a gente chega sozinho, passa e não entende. Só mesmo quem que mora e conhece toda essa história sabe explicar pra gente cada cantinho. E ele conhece todo mundo aqui da cidade. Muita gente, a gente passa caminhando, todo mundo buonasera, todo mundo cumprimenta ele. E esses cantinhos que ele sabe explicar cada detalhe. Por exemplo, quando ele para assim, eu já sei que ele quer me dizer alguma coisa. Allora, qua cosa abbiamo? Aqui, seu Antônio me mostra essa estrutura antiga. Era um forno. A comunidade de Farnese, em 1550, 1600, tinha à disposição diversos fornos pelo vilarejo. As pessoas podiam fazer pão, utilizando a lenha que era fornecida pelo governo. Tudo de graça. O vilarejo tinha de 3 a 4 fornos comunitários. A gente observa aqui as casas maravilhosas, né, construídas aí, casas de época, mas a gente não imagina que embaixo dessas estruturas, a maioria delas tem cantinas, que naquela época as pessoas usavam para guardar o vinho, a água, porque para chegar até aqui, porque fica em cima do morro, né, então eles traziam a água e para manter a água fresca ficavam nessas cantinas. Então a gente vê a beleza das casas aqui em cima e muitas delas têm essas cantinas maravilhosas que muitos ainda usam até hoje para poder conservar o vinho. E isso é uma coisa característica aqui muito interessante, porque a gente percebe que além disso tudo que a gente vê aqui embaixo, tem muita coisa interessante também. A cidade é tão tranquila que as pessoas deixam a chave, ó, na porta. Ou seja, é uma tranquilidade que não tem preço. Nos tempos de hoje, isso é uma cena rara. Uma cidade que ainda as pessoas deixam a chave na porta. Questa è una porta che quanto c'è da ste? Vedrai se c'ha. Será? Tchau. Se c'ha un centinaio di anni. Olha que interessante que a gente encontrou aqui agora, por acaso. Essa porta aqui tem mais de 100 anos. E ele está trabalhando aqui, o artesão, restaurando, fazendo um trabalho de restauração na madeira. Olha que interessante. Então, o nosso passeio por Farnese fica por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao Sr. Antônio que nos apresentou esse vilarejo, esse lugar, esse maravilhoso lugar com toda a história, né? Porque ele sabe contar todas as histórias, os detalhes, e eu quero agradecer. Grazie mille dell'accoglienza. Comunque, nella prossima puntata lei ci porta da un'altra parte, vero? Dove ci porterà? Vi porto a vedere Eu vou levar vocês para ver uma das 7 pérolas naturais da Itália. la selva dell'Amone. Então, já estou curioso para saber e conhecer como é esse lugar. E a gente se vê então no próximo episódio. E obrigado pela audiência e eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.